Xará, Carlos Andreasa, seu destaque final. Parabéns para o presidente eleito, presidente do Brasil, de todos, Jair Bolsonaro, presidente também daqueles que perderam. Uma candidatura que se transformou rapidamente, mas não agora, faz tempo, um processo pesado, denso, complexo de constituição de um líder. O Jair Bolsonaro é um fenômeno eleitoral e é um líder que eu chamo ainda de reativo. Ele aglutinou uma série de sentimentos legítimos, ele, de maneira orgânica, como receptáculo desses sentimentos, se apresentando como uma liderança muito importante, terá a chance agora, eleito presidente da República, de se transformar num líder propositivo, um líder representativo, um líder positivo, né, com uma agenda para o Brasil, para esse novo Brasil, ao qual ele se refere com grande frequência. A constituição da persona Jair Bolsonaro, hoje presidente eleito, é muito interessante. Ele teve a bandeira histórica da segurança pública como identificada tal como o principal elemento dessa disputa de 2018, e ele já tinha essa bandeira há muito tempo, talvez seja a sua principal bandeira pública. Ele tomou para si essa bandeira. Depois, na ausência do PSDB, com a péssima leitura do PSDB, ele também soube tomar para si o lugar que os tucanos achavam que era deles, porque sempre o ocuparam na ausência de concorrente, na ausência de alternativa, que era o lugar do anti-lulopetista. Ele tomou para si esse lugar de maneira orgânica, com argumentos, comunicando à sociedade, falando para o eleitor, especificamente através do discurso conservador, do discurso de valores, especificamente contra uma agenda progressista que vinha sendo esfregada na cara da população brasileira como prioritária e que era artificial, falsa e que em nada era consistente com os interesses do brasileiro. O brasileiro estava interessado em segurança pública. O PSDB ia para a televisão pregar pelo parlamentarismo no Brasil. Fez isso ano passado, 10 minutos apresentando uma defesa do parlamentarismo como se nós estivéssemos na Dinamarca. E o Jair Bolsonaro, segurança pública é o mais importante, a defesa da propriedade. O Geraldo Alckmin dizia: emprego, renda. Emprego, renda. E o Bolsonaro dizia: o sujeito, para ter emprego e renda, tem que estar vivo. Precisa de segurança. Sua filha precisa chegar em casa depois do trabalho, depois do colégio, com medo de estupro. Se a gente pegar o discurso do Jair Bolsonaro, qualquer um, sobre qualquer matéria, botar na frigideira em busca do sumo, a gente vai encontrar uma defesa da propriedade privada. É um discurso irresistível. É o lobo do homem. É Thomas Hobbes. A defesa da propriedade também imaterial. Falamos de patrimônio. O Jair Bolsonaro, quando tomou para si a bandeira da segurança pública, ele fez uma defesa dos valores das pessoas, do patrimônio, da família, da religião. Aquilo tudo que era ridicularizado pela agenda progressista que unia PT e PSDB. Essa é a constituição da persona Jair Bolsonaro. Quando chega, em maio de 2017, ele dá o seu último salto competitivo, aquele que o tornaria imbatível. Olhando em retrospectiva, o episódio do Janot, do Joesley Batista, as gravações contra o Michel Temer e contra o Aécio Neves, que jogam o PSDB na lama, levam o Aécio junto, o PSDB vai junto, estava com um pé amarrado no Aécio, o outro pé amarrado no governo Temer, os dois caíram ali, e aí a política foi toda jogada na lama. Não vou entrar aqui no mérito de se isso foi bom, se havia cálculo do Janot, se havia interesses do Janot, evidente que havia, mas o fato é que naquele momento quem ficou livre, quem pairou acima da política na lama foi o Jair Bolsonaro. Contra ele não havia ação de improbidade, claro, nunca tinha administrado nada, mas não havia de fato nenhuma acusação de corrupção contra o sujeito. Ele era o limpo no ambiente sujo. Ali ele deu o seu último salto competitivo e desde então se tornou um fenômeno eleitoral. Dali vem a explicação para sua extraordinária vitória, até chegar ao embate final contra, sem dúvida nenhuma, o lulopetismo. E aí está, presidente do Brasil não coloca em risco a democracia do Brasil. A nossa democracia não está em risco.
Não é esse o problema do Jair Bolsonaro. Para mim, o problema dele é projetado, com base no que sei e no seu histórico de homem público, aquilo que ele votou no Congresso. A agenda que ele esboçou até aqui agora é consistente com o seu passado? Agenda liberal? Não é. Ele tem experiência, preparo, competência para administrar o Brasil? Eu tenho dúvidas, mas darei o benefício para que ele tente. A Dilma Rousseff também não tinha, tampouco o Lula. Não foram bem. Quem sabe ele não vai, quem sabe ele não surpreende. Parabéns, grande vitória, estaremos aqui fiscalizando o seu governo. O destaque